Você consegue definir como a palavra um excelente jogador de futebol. Você fala, ele é um craque, é um fenômeno. Você pode definir como a palavra um homem muito inteligente como Einstein, e você dizer, ele é um gênio. Você definiu a pessoa com uma palavra, mas não existe uma palavra que seja capaz de definir Deus, porque Deus, ele é muito grande, ele é imensurável, e uma palavra só não é capaz de defini-lo. Por isso então, é que na Bíblia, a Bíblia se refere a Deus com vários adjetivos. Quando a Bíblia quer se referir a Deus como um Deus que luta por nós, a Bíblia chama Deus de Jeová Nissi, ele é a nossa bandeira. Por exemplo, aqui no livro de Gênesis no capítulo 22, a Bíblia chama Deus de Jeová Jiré, Deus da provisão, porque Abraão estava indo para o monte Moriá sacrificar o seu filho Isaque. Ele estava levando Isaque, ele tinha nas mãos a tocha de fogo, porque naquele tempo não tinha fósforo, então eles tinham que levar a tocha acesa. Ele estava levando a lenha para o sacrifício, mas aí o Isaque olhou para o pai Abraão e disse assim: Abraão, meu pai, tem o fogo, tem a lenha, mas não tem o cordeiro para ser sacrificado. Aonde está o cordeiro? Perguntou Isaque. E naquele dia Abraão olhou para o Isaque e disse: Deus proverá para si o cordeiro. E na língua original, a palavra Deus proverá se pronuncia Jeová Jiré. E aí quando eles subiram no monte para fazer o sacrifício, o Isaque foi colocado na pedra para ser sacrificado, foi amarrado, colocou a lenha, acendeu o fogo, mas na hora de sacrificá-lo com o cutelo, lá na grama apareceu um cordeiro amarrado, preso, e aquele cordeiro substituiu Isaque. E aí Abraão chamou aquele monte do monte Jeová Jiré, o monte do Deus proverá. Então você percebe que a Bíblia, como não tem uma palavra que define Deus, então em cada momento a palavra de Deus dá um adjetivo diferente para Deus. Aqui ele era Jeová Jiré, o Deus da provisão. Quem crê que o nosso Deus é um Deus de provisão, diga um glória a Deus bem forte. Mas existe um outro texto muito abençoado na palavra de Deus, e ele está aqui no livro de Êxodo, e nós vamos ler a partir do versículo 23, o que aconteceu aqui? O povo de Deus, depois de 400 anos na escravidão do Egito, é liberto pelo Senhor. Através de Moisés, Deus liberta o povo da escravidão do Egito, e agora eles acabaram de atravessar o Mar Vermelho em terra seca. Eles já estão do lado de lá do Mar Vermelho, já saíram do Egito e estão livres. E a palavra do Senhor diz, aqui em Êxodo capítulo 15, no versículo 22, que depois de atravessar o Mar Vermelho, eles andaram 3 dias no deserto. 3 dias andando no deserto, e então eles sentiram sede. E quando eles sentiram sede, eles começaram a procurar água no deserto, e a Bíblia diz que eles encontraram água num lugar, mas a água que eles encontraram eram águas amargas, eram águas que não davam para beber por causa da amargura daquela água. E a palavra do Senhor diz que o povo começou a murmurar com Moisés. Moisés orou ao Senhor, e o Senhor então deu uma direção a Moisés, e ele pegou alguns ramos de uma árvore que estava lá, dirigido por Deus. Ele pegou esse pedaço das árvores, colocou nas águas amargas, e a palavra diz que então naquela hora as águas se tornaram doce, e o povo bebeu daquela água, e a sede do povo foi saciada pelo milagre e pelo poder de Deus. Foi nessa hora e nesse contexto que o Senhor disse as palavras a partir do versículo 23. Esse versículo 26 está bom. E aí então Deus fala assim, olha, presta atenção: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos teus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos, diz o Senhor, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito. Daí Deus termina dizendo, porque eu sou o Senhor que te sara.
Deus disse para o povo: eu sou o Senhor que te sara. E na língua original, esta expressão, eu sou o Senhor que te sara, se diz Jeová Rafá. Então aqui, Deus é chamado pela primeira vez de Jeová Rafá. Não só chamado, é o próprio Deus que se apresenta ao povo dizendo: eu sou Jeová Rafá. Eu sou o Deus que cura vocês. Eu sou o Deus que dá saúde para vocês. Então você percebe que por causa da grandeza de Deus, não tem uma palavra que o define, mas em cada momento Deus se apresenta com uma das suas qualidades, com uma das suas virtudes, com um dos seus poderes. E uma das formas que Deus se apresenta é Jeová Rafá, o Deus que cura. Diga após mim bem forte: Jeová Rafá, Deus que cura. Quem crê que o Senhor cura aí, dá um glória a Deus bem forte e aplaude a Ele com bastante alegria, exaltando o nome do Senhor dos Exércitos. A Ele a honra, a glória, a Ele todo o louvor. Mas olha que interessante. E aí então, ao longo de toda a Bíblia, nós vemos Deus se manifestando com poder de várias formas. E como hoje nós queremos falar de cura, Deus se revela e se manifesta como um Deus que cura. No Salmo 103, nos 3 primeiros versículos, o salmista fala a respeito do poder de Deus para curar. E ele diz assim, no Salmo 103: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. E o versículo 3 diz: porque é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades, e é Ele que sara todas as tuas enfermidades. Eu quero que você declare a palavra de Deus sobre quem está perto de você. Olha para a pessoa, diga para ela assim: é Deus que cura todas as tuas enfermidades. Esta não é uma palavra minha, é palavra de Deus. E a palavra de Deus está afirmando: é Deus quem cura todas as tuas enfermidades. Você crê nisso? Então põe a mão na sua cabeça e diga: é Deus quem cura todas as minhas enfermidades. E eu quero que você creia que se você entrou aqui hoje enfermo, doente, sentindo uma dor, o Senhor Jeová Rafá está aqui para tocar em você e para te curar. E quem crê nisso, diga um glória a Deus. Aplaude a Ele bem forte, com bastante alegria. Quando a gente ouve o pastor Hildo contando que o médico disse que ele ia ter que ficar um tempão sem trabalhar, eu não sei como ele ia comer sem trabalhar, porque ele depende do serviço, por causa de um rompimento no ligamento, e ele pôs a mão e orou, e os ligamentos se foram restaurados por um milagre de Deus. Quando ele fala que as pedras nos rins que apareceram no exame, ele tomou as águas que saram e as pedras desapareceram. Quando a gente olha para Lídia, que teve um problema com câncer, mas está curada, que forte e bonita, para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Quando a gente vê as pessoas curadas pelo poder do Senhor, a gente só está reafirmando que aquilo que Deus fez no passado, Ele continua fazendo. O nosso Senhor Jesus Cristo cura, o nosso Senhor Jesus Cristo cura, Ele é poderoso para curar. Mas por que Ele cura? Porque quando a gente vai no livro do profeta Isaías, lá no capítulo 55, ou melhor dizendo, 53, Isaías 53, está escrito assim, acompanha comigo aqui atrás. Profeta Isaías falando a respeito de Jesus lá no futuro. Jesus não tinha vindo ainda, mas o profeta está profetizando a vinda de Jesus e profetizando a obra que Jesus ia fazer. E ele fala assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Falando de Jesus. Porque foi subindo como renovo perante Ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para Ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Ainda falando de Jesus, ele diz no versículo 3: Jesus era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e
não fizemos dele caso algum. Aqui ele está falando de Jesus na cruz. Quando Jesus estava na cruz, as pessoas não conseguiam olhar para Jesus, desviavam o rosto dele. Mas olha o que ele diz no versículo 4, a obra que Jesus fez na cruz. Ele fala assim: verdadeiramente, ele quem? Jesus, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então presta atenção no versículo 4. Olha a obra de Jesus na cruz. A Bíblia diz que na cruz, além de nos dar a salvação, a Bíblia diz que na cruz o Senhor levou as nossas enfermidades. Acompanha de novo, ó. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Olha o versículo 5. Mas ele, Jesus, foi ferido pelas nossas transgressões, foi moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, Jesus, e pelas feridas, pelas pisaduras de Jesus, nós fomos sarados. Você pode dizer um glória a Deus bem forte? Então olha a palavra profética de Isaías a respeito da obra que ia acontecer na cruz. Isaías está dizendo: quando Jesus for crucificado, ele já vai levar, além dos nossos pecados, nos dando perdão, ele vai levar também as nossas dores e as nossas enfermidades. E nós precisamos crer que na cruz do Calvário nós já fomos curados por Cristo. Quem crê nisso? Então declara comigo: na cruz do Calvário eu já fui curado por Cristo. Isso é fé. Mas pastor, mas eu estou sentindo dor. Eu fui no médico e o exame disse que eu tenho uma enfermidade. Mas Jesus Cristo cura. Ele cura. Eu não estou negando a sua dor, eu não estou negando a sua enfermidade, eu não estou negando a doença. O que eu estou declarando é que independente da dor, da doença e da enfermidade, Jesus Cristo cura. Ele tem poder para curar, porque na cruz do Calvário Jesus já fez tudo o que precisava ser feito para que você recebesse a bênção e o milagre da cura divina. E nós vamos orar pela tua cura nesta manhã, e o milagre da cura vai acontecer na tua vida, em nome de Jesus. Você pode dizer um amém bem forte? Mas não para por aí. Quando nós chegamos no Evangelho de Mateus, nós encontramos Jesus enviando os seus discípulos. No capítulo 10 de Mateus, Jesus chama os 12 discípulos, e aí está escrito assim, a partir do versículo 1, ó: e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem, e que mais? E para curarem toda enfermidade e todo mal. Olha de novo, ó. Diz que Jesus chamou os seus discípulos, deu a eles poder sobre os espíritos imundos, para expulsar esses espíritos, mas Deus deu poder para que mais? Para curarem toda a enfermidade e todo mal. Então aquele Jesus que levou na cruz as nossas enfermidades, ele transfere esse poder àqueles que o servem. E ele diz: ó, vocês têm autoridade para curar as pessoas enfermas. Vocês têm autoridade e poder para curar toda enfermidade. Fala comigo bem forte assim, ó: toda enfermidade. Então não importa qual o nome da enfermidade, Jesus deu poder aos seus servos para curarem toda e qualquer enfermidade. Você crê nisso? E para terminar, Marcos, não é você não, filho. Marcos 16, acompanha a partir do versículo 14. Agora Jesus já fez a sua obra, já morreu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, e agora ressurreto ele aparece aos seus discípulos. E quando ele aparece aos seus discípulos, diz assim o versículo 14, Marcos 16, 14: finalmente apareceu aos 11, e estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, aí Jesus diz para eles: ide por todo o mundo, pregai o evangelho
a toda criatura. Para pregar o quê? Pregar o evangelho para quem? Para toda pessoa. Aí ele diz: quem crer, quando vocês pregarem o evangelho, as pessoas vão ouvir. Quando as pessoas ouvirem, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Aí ele diz no versículo 17: e estes sinais seguirão aos que crerem. Deixa eu só perguntar, quem aqui crê em Jesus? Levanta a mão bem alto. Com a mão levantada bem alto, diga bem forte: eu creio em Jesus. Diga: eu creio no evangelho de Cristo. Então ele fala: esses sinais seguirão aos que crerem. Quais sinais? Vamos lá. Em meu nome, disse Jesus, em meu nome vocês expulsarão demônios, vocês falarão novas línguas, em meu nome pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Aí ele termina dizendo: e em meu nome vocês colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Você pode dizer um glória a Deus? Olha o que a palavra do Senhor está dizendo. Jesus está dizendo assim: olha, eu estou colocando nas mãos daqueles que me servem poder e autoridade, unção, para tocar nas pessoas doentes e as pessoas doentes ficarem curadas. Por que Jesus pode dar essa autoridade, este poder? Porque ele conquistou a cura na cruz do Calvário. Já foi conquistada, já foi estabelecida e determinada a cura na cruz, e agora nós precisamos receber a cura pela fé. Quando Jesus curou a mulher do fluxo de sangue, aquela mulher que tocou em Jesus, ela sangrava há 12 anos, hemorragia, ela toca em Jesus, e aí quando Jesus fala com ela, Jesus fala para ela assim: filha, pode ir, você está curada, porque a tua fé te salvou. Aí quando Jesus vai curar o cego Bartimeu, aquele cego que estava na beira do caminho, Jesus chama o Bartimeu e pergunta para o cego: o que você quer que eu te faça? E o Bartimeu diz: eu quero enxergar, eu quero ver. E Jesus diz para ele: faça-se conforme a tua fé. E como Bartimeu tinha fé para ser curado, os olhos dele se abriram e o milagre aconteceu. Eu quero perguntar: quantos aqui têm fé que Jesus pode te curar essa manhã? Então diga comigo: eu creio que Jesus Cristo pode me curar esta manhã. E diga bem forte, porque lá em Hebreus 13:8 está escrito que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você pode dar glória a Deus e aplaudir ele bem forte? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E se ele curou ontem, ele cura hoje e vai curar amanhã. E eu creio nisso, eu creio no poder curador do Senhor. E nós vamos orar agora, baseados em tudo que nós ouvimos aqui da palavra. Mas eu quero ler um último texto que está em Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5. Eu quero pedir que todos os nossos pastores venham aqui, por favor. Pastor Rido, pode dar o óleo para cada um deles? Por favor, os pastores, as pastoras. Tiago 5. Olha o que o Tiago escreveu, usado por Deus. Versículo 13. Olha o versículo 13, acompanha comigo. Está alguém entre vós aflito? O que é para fazer quando está aflito? Ore, faça oração. Se alguém está contente, cante louvores. E eu quero aqui glorificar a Deus pela igreja hoje, porque vocês demonstraram alegria na adoração a Deus no momento de louvor. Mas olha o versículo seguinte: está alguém entre vós doente? Se alguém está doente, é para fazer o quê? Chame os presbíteros, os pastores da igreja, e os pastores da igreja orem sobre o doente, ungindo o doente com azeite em nome do Senhor. Então o que é para fazer? A pessoa está enferma, é para chamar os pastores da igreja. Os pastores da igreja vão ungir o enfermo com azeite e vão orar em nome de Jesus.
E qual vai ser o resultado disso? Vamos ver o resultado disso? E a oração da fé. A oração do quê? A oração da fé vai fazer o quê? Bem forte. Salvará o doente. A oração da fé salvará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. A bênção é tão grande que vai até um plus. A pessoa recebe cura e ainda recebe perdão dos pecados. Olha que bênção maravilhosa, grandiosa. E é isso que nós vamos fazer agora. Eu falei hoje, a pastora está lembrando, eu conversei hoje de manhã com o irmão Raimundo. O irmão Raimundo ainda está internado. Ele passou bastante mal essa semana, no começo dessa semana. Precisou ser internado. Eles estão fazendo exames para diagnosticar o que houve com o nosso irmão, mas ele ainda está internado, apesar de estar consciente, conversando, está no quarto. Mas nós vamos orar por ele. Oramos na quinta e vamos orar aqui também por ele e por outras pessoas que não estão aqui. Mas eu quero abençoar primeiro você que está aqui neste lugar. Eu vou pedir, ou põe uma música para tocar, ou a Carol fica tocando um louvor para a gente aqui, o pessoal pode vir. E os pastores passem na mesa ungindo todas as pessoas com unção de cura. E depois que todos forem ungidos, nós vamos levantar um clamor pela cura divina na sua vida. Você crê que o Senhor pode curar? Nós vamos seguir a orientação de Tiago. Os pastores vão ungir com óleo. E depois da unção com óleo, você vai receber a oração da fé. E a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Você crê nisso? Amém? Então, os pastores vão passar ungindo você. Recebe esta unção agora, em nome de Jesus. Pode colocar um louvor para a gente.